Começou a gravar. Trabalho de Richardson. Minha pergunta foi definir o que era a região dos Balcãs e explicar como essa região contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra. Para fazer isso, eu dividi a pergunta em pedaços e eu vou começar explicando o que era a região dos Balcãs. Bom, a região dos Balcãs foi um pedaço do Império Otomano que, depois de algumas guerras internas, alguns conflitos, essa região toda de amarela foi dividida, separada. Aí a região dos Balcãs é essa parte que eu estou passando o mouse aqui. Mais perto da Alemanha, da França, essa parte aqui. E eu não vou entrar muito nos detalhes por que essa região, por que o Império Otomano acabou. O importante é saber que eles acabaram e essas regiões aqui ficaram livres. Não livres, tinha gente lá, só que era região nova. Então, sendo uma região nova, todo mundo tinha uma ideia para implantar aqui, entre aspas. E o que sobrou do Império Otomano foi isso aqui, que hoje em dia é a Turquia. Eu acho, não tenho certeza. E, bom, contexto pré-guerra, outra coisa que eu acho importante explicar, porque não tem como a gente só falar por que a região foi importante se a gente não entender o que estava acontecendo antes. Que nesse caso, eu peguei as informações que eu julgo mais relevantes, mesmo sabendo que todas as outras partes também são interessantes de se discutir, mas para essa questão em específico, eu acho que a formação de alianças, a corrida armada e a ampliação da disputa imperialista, o crescimento econômico da Alemanha que ocasionou isso, são as mais importantes. Por quê? Teve a formação de alianças, basicamente foi para se sentir protegido de uma... Porque todo mundo sabia que uma hora ou outra, devido à corrida armada principalmente, ia ter alguma guerra. Tava todo mundo armado até os dentes, só que sem guerrear. Aí a Alemanha surgindo ali no meio foi um problema para todo mundo, porque a Alemanha desestabilizou tudo. Porque ela desequilibrou a geopolítica e a economia da Europa, porque disputa econômica, ela estava disputando economicamente com a Inglaterra e com a França. E por isso elas se juntaram, elas se uniram. Além de desequilibrar a geopolítica, as questões imperialistas da época, a Alemanha entrou acabando com tudo, entrou poderosa. Por exemplo, a Conferência de Berlim foi na Alemanha, isso já é uma demonstração de poder enorme. E basicamente isso. E esses países, eles tinham claramente diferenças entre eles, eles tinham rivalidades que a qualquer momento ia resultar em uma guerra. E a priori a Alemanha se juntou com a Áustria e a Itália, só que a Itália trocou de lado porque a França e a Inglaterra ofereceram terras e dinheiro para a Itália e não tem quem recuse dinheiro e terra. De graça, assim. Não de graça, ia ter uma guerra no meio, mas tudo bem. E a Tríplice Entente, que era a França, a Inglaterra e a Rússia. Só que destaque que a Rússia, ela, no meio dessa história, também ela saiu da guerra, teve que pagar uma indenização e tudo, mas ela saiu da guerra por causa da Revolução Socialista que estava tendo no meio da guerra. Aí, então, ela teve que sair, senão ela ia quebrar completamente. Basicamente, vai explodir. Eles só não podiam atacar sem nenhum motivo, eles tinham que ter um motivozinho que seja o menor possível. Isso aqui é uma charge que eu coloquei sobre a paz armada. São duas pessoas apertando a mão, só que apertando um gatilho ao mesmo tempo. E como a região contribuiu para o início da Primeira Guerra? Bom, como eu já falei, todo mundo tinha uma ideia para essa região, o que ela podia ser. Todo mundo tinha uma ideia diferente. Todo mundo estava de olho nessa região. Por exemplo, a Sérvia queria formar a Grande Sérvia. Eles eram nacionalistas, eles queriam acabar com o assédio alemão na região. Eles basicamente amedrontavam lideranças para elas serem seduzidas pelo domínio da Sérvia, com o apoio do grupo terrorista Mão Negra. Basicamente, a Sérvia queria tocar o terror e fazer uma Sérvia gigante, ser um país poderoso. E também a Rússia
eles queriam o panslavismo, que era basicamente um projeto da Rússia para a Sérvia, porque todo mundo era eslavo. Aí eles falam, ó, a gente é da mesma família, vamos se unir. Uhul. E, tipo, e nisso a Sérvia não reclamava muito, eles gostavam, eles achavam interessante a ideia. Aí eles deixaram, eles achavam ok. Aí a união da Sérvia com a Rússia, beleza, tranquilo. Isso aí foi uma união importante para entender o contexto daqui a pouco. E só que atrás disso tudo tinha esse panslavismo tinha interesses franceses e ingleses para a região. Que eles queriam impedir o assédio alemão, por exemplo, porque a Alemanha era inimiga da França e da Inglaterra. Aí se a Rússia tivesse a Rússia sendo aliada dessas duas potências, se ela tivesse um poder ali na Sérvia, já ia dificultar os alemães. E a Rússia quer usar essa região também para ter acesso ao mar Mediterrâneo, então ia ser muito proveitoso para eles. Até aí tudo bem, se tivesse acabado por aí, beleza, não tinha guerra, não tinha nada, eu acho. Não posso trabalhar com isso, mas tudo bem. Mas aí a gente tem que contar com a Alemanha. A Alemanha também tinha interesse ali. Basicamente, a Rússia e a Sérvia toda juntinha ali, os dois conversanozinho, uhul, de boa, deixou a Alemanha meio que para trás. Só que a Alemanha, ela queria passar um trem, passar o carreto por cima da Sérvia, literalmente. A Alemanha, ela queria fazer uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá. E por que eles queriam fazer isso? Para buscar petróleo de Bagdá, construir alianças ali no meio. A Alemanha fala, pode usar meu trem para transportar a sua produção, ia fazer aliados, ia costurar umas alianças. Eles iam enfraquecer o plano da Sérvia de fazer a Grande Sérvia, ia isolar a Rússia, porque, como meu cursor está passando aqui, ia passar um trem aqui, ia isolar a Rússia desse lado. E basicamente isso era um plano genial, isso era um plano maravilhoso. Só que, lógico que ia dar problema. Lógico que ia dar problema. Isso aumentou a tensão entre a Alemanha e a Rússia. A Alemanha e a Rússia começaram a ter a rixa ali. E é interessante pensar. Era Bósnia contra a Sérvia. Só que a Bósnia tinha apoio da Áustria. A Sérvia tinha apoio da Rússia. E atrás disso ainda tinha a Alemanha, a Inglaterra e a França. Era basicamente uma guerra de interesses ali controlada por países maiores. Aí, um belo dia, o príncipe austríaco foi na Bósnia firmar uma aliança para passar o trem na Sérvia. E esse cara era nada mais, nada menos que Franz Eita, a foto errada, esse é outro Franz Ferdinand, ok. Esse cara, Francisco Ferdinando, príncipe austríaco na Bósnia firmando aliança para passar o carreto na Sérvia. Tava tudo tranquilo. Só que aí a Sérvia não queria que passasse um trem em cima dela. Aí esse cara cismou de fazer um desfile a céu aberto no carro. Já teve outro presidente mais pra frente que fez a mesma coisa e tomou um tiro de um sniper também, mas isso daqui não é hora para falar disso. E basicamente estava tudo tranquilo. A Sérvia não quis deixar barato. Aí eles matam o príncipe Francisco Ferdinando. Foda-se, eles matam. Eles pulam no carro e matam. Um integrante da Mão Negra mata esse príncipe. Aí ninguém entende legal. A Alemanha fica puta, a Bósnia fica puta, a Áustria fica puta. Fica todo mundo puto, a guerra começa. Aí começou a guerra, já não entra mais na minha questão, mas só a fim de curiosidade. A Alemanha estava cercada. Eles tentam fazer ataques rápidos na França para acabar com a França e se preocupar só com um lado da guerra, que seria a Rússia. Aí não deu certo, porque a França era um pouquinho mais forte do que eles achavam. Aí disso começou a guerra de trincheiras, e aí o resto é história, literalmente. Obrigado, Richardson, esse foi meu trabalho.
Um bom dia aí, vou te enviar. Até mais.